Boa noite, pessoal. Hoje, 18 de março de 2025, nosso quarto encontro do curso Drone Dinâmica de Voo e o Mundo do Trabalho. Sou o professor Elcival Chagas. Temos hoje um grande convidado, um amigo, um especialista, um profissional exemplar do estado da Bahia, nosso querido amigo Carlos Galassi, que estará conosco, trazendo a sua experiência em relação aos drones, tanto em dois pontos focais interessantes, que é o ponto focal quando tratamos da segurança, e quando ele vai falar rapidamente aí sobre as questões de seguro, porque é importante, porque é obrigatório, e também ele tratar de outros temas voltados ao mundo do trabalho propriamente dito, tá? Como engenharia, como a parte de georreferenciamento, enfim. Aí é o nosso querido Carlos Galassi quem faz a apresentação. Então, boa noite, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje, tá bom? E tenha certeza aí que o pessoal daqui a pouquinho já está lhe fazendo várias perguntas, Todos bem-vindos. Tá contigo, a palavra é sua. Tranquilo, meu amigo. Obrigado pelo convite, sempre uma satisfação estar aí compartilhando um pouco do conhecimento que a gente tem, para incentivar a turma aí a conhecer novas áreas, se desenvolver, em novas áreas, em outras profissões e mostrar que existem algumas opções, o mundo dos drones é uma tecnologia, um mercado que está se desenvolvendo muito nos últimos anos. O crescimento da tecnologia nesses últimos 10 anos é uma coisa absurda, e a tendência agora com inteligência artificial e outras tecnologias que ainda vão vir, o crescimento é só exponencial de tudo que a gente pode fazer com eles, O que eu fazia 10 anos atrás, hoje não é nada comparado com o que a gente pode fazer atualmente, Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Acho que já está visto aí. Pronto. Então, fazer aqui, não vou entrar muito em detalhe, demora muito, porque vocês não estão interessados em saber muito sobre mim, Mas principalmente o que a gente pode fazer com drones. Fale assim não, que os meninos estão todos aqui curiosos, querendo conhecer você. Eu sou arquiteto formado aqui pela UFBA mesmo, na Faculdade de Arquitetura, e tenho um MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV. Fundei a Oca Drones. Na verdade, não era a Oca Drones, era a Oca Solutions, em 2013, mas desde o seu início a gente já usava drones para alguns serviços, Mais recentemente foi que a gente mudou o nome, mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, que a gente incorporou drones no nome. E a gente opera vários modelos, tanto os multirotores quanto o asa fixa, Então, esse slide já está um pouco até desatualizado, já são 12 anos de mercado, com certeza essas horas de voo, quantidade de voos e alunos e clientes, isso já subiu um pouquinho, que isso foi do final do ano, terceiro trimestre do ano passado, então a gente já teve bastante coisa aí que caminhou, muita água que passou embaixo dessa ponte. Em 2019, eu fui eleito entre os top 5 empreendedores no Brasil do setor de drones, na Drone Show 2019, que a Drone Show, não sei se vocês já ouviram falar, é o maior evento de drones da América Latina, que acontece em São Paulo todo ano. Esse ano vai ser em junho. Então, é uma feira muito interessante, muito legal, tem várias novidades, todos os setores estão lá, desde inteligência, segurança, topografia, levantamento, enfim, é um mundo que acontece na feira, E tenho vários cursos, palestras sobre drones, para empresas particulares, inclusive, sou um dos instrutores, um dos palestrantes do programa Corpas do GRAE, Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia, e também, no último ano, eu comecei a dar instruções para o curso de piloto policial da Força Nacional. A gente teve algumas edições aí em Brasília, Belém, Manaus, enfim, já viajou um pouquinho aí pelo Brasil para treinar forças de segurança, Segundo a DJI, nos últimos anos eu fui um dos principais pilotos de drone, ao redor do mundo, A DJI, ela é um fabricante que tem abrangência global, ela detém praticamente 80% do mercado global, e ela, todo ano, ela faz um relatório, Você, com base nos seus voos, na sua quantidade de voos e horas de voos, ela compila pilotos no mundo inteiro
e emite um relatório, né? E todo ano eu acabo ficando aí entre os principais pilotos ao redor do mundo em quantidade, em horas de voo, em quantidade de voo e tudo mais. Então, aqui só para ter um exemplo, quando a gente fala de diversos modelos de drone, são alguns dos drones que a gente já pilotou, já operou. Então, esse multirotor aqui é o X1550 da Dahua, é um monstro, né? Dá para ver pelo tamanho. Drones asa fixas, como o Batmap, né? Então, eu usava muito para fazer levantamento, cadastro de grandes áreas, né? E um dos relatórios aqui, só de exemplo, que eu comentei da DJI, né? Dizendo lá que ao longo do ano voou um total de 9 mil e poucos minutos, mais do que 99,8% dos pilotos ao redor do mundo. Então, todo ano a gente acaba tendo essa quantidade, porque a gente trabalha com isso, né? Então, praticamente todo dia a gente está voando. Quando não voa um dia, no dia seguinte a gente voa o equivalente a 2, 3 dias. São 7, 8, 9, 10 voos, às vezes, por dia, né? Então, isso acaba contando um pouco na parte da experiência. Aqui eu vou inverter um pouquinho a pauta, se você me permite, eu vou falar um pouco do que a gente pode utilizar de drone, né, com foco na construção civil e nos vários mercados. E depois a gente fala um pouquinho sobre a legislação e sobre o seguro reto, né, segurança operacional, né, você operar o drone dentro das normas e tudo mais. Drones na construção civil. Quando a gente fala de drones na construção civil, o que a gente pode fazer, né, com drones? Eu costumo dizer que hoje você pode utilizar drones para fazer serviços do início do projeto, né, até o final do seu empreendimento imobiliário, inclusive na fase em que ele está operando. Então, de todas as etapas de um empreendimento imobiliário, seja um prédio comercial, um condomínio de casas, um projeto de urbanização, tudo, obras de infraestrutura, represas, barragens, linha de transmissão, que vocês imaginarem da construção civil pesada e civil urbana, digamos assim, a gente tem uso para os drones, tá? Então, aqui eu linkei rapidamente alguns itens, né, algumas etapas que estão um pouco dentro das etapas de um empreendimento imobiliário. Então, você tem desde a prospecção e estudo do terreno, você identificar o terreno, a característica daquele terreno, fazer o seu levantamento topográfico e o primitivo existente, quer dizer, quando a gente fala de primitivo, qual é a realidade daquele terreno, né, se ele está liso, se ele tá com vegetação densa, se ele já tem alguma edificação e você vai fazer alguma obra ali, algum acréscimo, né, uma ampliação, alguma coisa. Aí, com as informações que você levanta, ajuda em estudo de implantação, você estudo de alturas de pavimentos, do impacto que aquele prédio vai ter com seus vizinhos, da sua volumetria. Hoje a gente tem um impacto muito grande em Salvador, no plano de desenvolvimento urbano, tem sim uma preocupação de alturas de prédios para não causar sombra nas praias. Então, você consegue ajudar nesse desenvolvimento, nesses estudos, né, permitir isso. Compatibilização de projetos, né? Compatibilização de projetos é você pegar todos os projetos, colocar um em cima do outro e verificar que nenhum está dando interferência no outro, né? Eu vou mostrar aí alguns exemplos rápidos. E mais, desde a parte também comercial, digamos assim, né? Teve um outro, esse foi comentou que teve um outro profissional que falou sobre a parte de audiovisual. Então, com drones também a gente faz muita imagem para comercialização dos empreendimentos, então do entorno, do que tem próximo, imagens atrativas para vender o empreendimento, né? E aí, quando o empreendimento começa, você tem toda a parte de acompanhamento e medição das obras e serviços, para você ver aquilo que está acontecendo no dia a dia, você ter a segurança não só para o seu cliente, para você mostrar para ele o que está acontecendo, que aquela obra de fato está evoluindo, e também serve para você controlar os seus terceiros, porque você consegue medir o volume, a quantidade de serviços que estão sendo feitos. Então, você contratou um cara, por exemplo, para fazer assentamento de meio fio. Então, com o drone, você consegue fazer um levantamento, uma foto daquele dia e medir tudo que ele executou naquele momento, né? Então, serve também para essa parte de controle, de execução dos serviços, tá? Inspeções e avaliações, então, verificar se uma fachada, hoje mesmo a gente teve um convite para dar um orçamento para uma inspeção de uma fachada, que o pessoal está com medo de algumas pastilhas que caiam, então a gente vai lá verificar se de fato elas estão descolando, se está tendo alguma infiltração, alguma coisa do tipo, né? E cadastros de edificações históricas, que também a gente tem feito bastante, ultimamente tem crescido um bocado, por conta das melhorias na tecnologia, né? Hoje você consegue entrar com um laser na mão,
para fazer todo o escaneamento interno daquele ambiente, digitalizar ele todo em 3D, e você consegue colocar um equipamento igual num drone e sobrevoar uma determinada edificação, um determinado monumento e digitalizar ele todo em 3D em escala. E a partir daquilo ali você consegue fazer vários serviços, né? Você desenvolve o projeto, você pode medir se precisa de alguma conservação, algum restauro. Enfim, é uma gama de serviços que a gente pode desenvolver dentro quando a gente fala de construção civil, nas várias áreas de atuação da construção civil, de engenharia, de arquitetura, de agrimensura, né? Então, só para dar alguns exemplos, né, para visualizar, para ser fácil de entender, aqui, esse levantamento aqui está saindo do forno, isso foi uma fazenda que a gente fez aqui, um cadastro que o pessoal lá na área de Cipó, que o proprietário está querendo desenvolver aí um projeto, e aí ele queria uma foto para saber, para passar para o arquiteto e ele montar, né, ver como é que o cara ia distribuir ali, ele ia fazer um novo curral, ia distribuir área de pastos e tudo mais. E aí a gente alia serviço de topografia convencional com o serviço de drone, né, com as fotos que você consegue fazer com drone e gera uma planta, né? Então aqui a gente tem uma foto da propriedade e a gente vai identificando, vai mostrando as edificações, suas dimensões, o acesso, essas linhas que vocês estão vendo aqui coloridas, é o que a gente chama de curvas de nível, então ela vai indicando se o terreno é plano, se ele tem alguma ondulação, se ele vai subindo, né? Se ele é uma ladeira. Então aqui a gente tem uma parte mais alta e vai mostrando pelas curvas, a gente consegue identificar que ele vai descendo, né? Aí pediu para cadastrar, tem um tanque, tem um reservatório de peixes, onde é que ele está? E aí é a base de informação para um arquiteto desenvolver o projeto e depois executar a obra, né? Eu quero conservar essa árvore que está aqui. Isso acontece muito com empreendimentos de condomínios, né? O pessoal às vezes tem a área verde bonita, quer saber exatamente onde tem uma árvore, qual é o tamanho da árvore. Então, esse tipo de trabalho de levantamento, de cadastro que a gente faz, ajuda muito nesse sentido. Você pode fazer também a área urbana, né? Como eu comentei, isso aqui é São Francisco do Conde, foi feito um levantamento, algumas fotos, e você usa as imagens para fazer o desenho da reurbanização da praça, né? Abriram uma nova via, fizeram um passeio, fez o projeto, e depois que a obra vai evoluindo, você vai acompanhando isso, vai registrando essa evolução, né, para mostrar para o Ministério Público, para o seu contratante, para a própria comunidade, que aquela obra está avançando, né, que ela está acontecendo. Certo? Comandante, se eu estiver indo muito rápido, se você quiser parar em algum momento para fazer dúvidas, perguntas, fique à vontade. Senão a metralhadora aqui vai embora. Não, tá show de bola. Eu fiquei curioso, por exemplo, quando eu vi essa imagem essa imagem da fazenda. Então, ali, pela leitura que você tem, o verde é uma parte mais alta e o branco seria a parte mais baixa do ambiente. Essas linhas mostram isso? Isso, essas linhas é o que a gente chama na topografia de curvas de nível, né? Então, o que a gente faz? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui de uma forma mais simples. Se a gente pegar, vamos fazer de conta que isso aqui é o terreno, né? E que ele está inclinado. As curvas de nível, ela mostra, por exemplo, aqui seria a curva que liga tudo que está na cota 1 metro, ele está ligando aqui. Depois você tem mais 1 metro, à medida que ele vai subindo, né? Digamos, aqui estava no 0, aqui está no 10 metros. À medida que você vai subindo, isso tem alturas intermediárias, né? 0, 1, 2, 3. E aí, cada linha dessa vai ligando os pontos que têm a mesma altura, né? Então, aqui, por exemplo, eu não estou conseguindo, eu não consigo enxergar, mas eu me lembro mais ou menos, eu me lembro de cabeça que aqui você tinha, para facilitar a identificação, as linhas que estão em verde são as mestras, são a cada 10 metros, as que estão em amarelo são a cada 5 metros, e as que estão em cinza são a cada metro. Nesse caso aqui, na verdade, não é, aqui a gente fez a cada 50 centímetros, se eu não me engano, porque era para fazer o detalhe da fazenda, né? Da sede, para facilitar o arquiteto para ele projetar. Então, por exemplo, essa linha aqui amarela, ela está marcando que seria, digamos, a cota 2 metros, né? Aí você tem uma outra linha que está marcando 2,50.
Depois você tem a outra que ela está marcando que seria 3 metros. Então, isso para você é para você identificar, para você ver exatamente, para você identificar como é que a topografia acontece. Se é um morro, né? Se é uma coisa... Quando você tem, por exemplo, um morro, aqui, por exemplo, um cone. Se eu pegar aqui esse copo aqui, que ele faz um cone. Se a gente fosse olhar isso de cima, eu ia ter uma linha aqui que tinha, sei lá, 10 metros, depois tinha uma linha um pouco maior aqui, né, que ele vai fazendo um cone um pouquinho maior de 9 metros, e por aí vai para ele mostrar aquele raio, né, vai juntando vai fazendo ligando os pontos que têm a mesma altura. Entendi. Tá? Show de bola. Se Tranquilo. eu Pode bem dar claro. continuidade. Essa é o aluno Marcos Souza. Pode perguntar, Marcos, por favor. Boa noite. Você fala tipo para fazer a ilustração do terreno, não é isso? Para fazer tipo, perdão? A ilustração do terreno? Isso, a ilustração do terreno. Marcos. Para você desenhar, para você conseguir enxergar o que acontece no terreno. Marcos, você é de onde? Se ele é plano, se ele é inclinado. Fala aí com galera, você é de onde? Eu sou de Uruçuca. De Uruçuca? Massa, show de bola. Você é aluno do IF de Rubem Predeira. Show. Tranquilo. Valeu, tranquilo. Continue, galera, está contigo. Pronto. Então, aqui também é uma outra foto só, né? Como eu comentei, da parte de urbanização da praça, né? Que é mais o acompanhamento da obra da praça, tá? Aqui é um outro exemplo que eu comentei. Isso aqui foi uma obra que a gente fez o acompanhamento, fez todo o estudo desde o início. É o Sesc Piatã, fica ali na Rolando Gomes. E Piatã ali, acho que é o Sesc Piatã. Enfim, é uma unidade do Sesc que eles ampliaram, né? Criaram um prédio novo. Então, essa imagem que vocês estão vendo não é uma foto, tá? Ela é uma modelagem 3D de todo o complexo. Então, essa aqui era a área inicial do projeto. As edificações que eram existentes, eles tinham uma quadra poliesportiva, tinha esse prédio principal aqui no meio, um outro prédio de salas aqui, de escritórios, enfim, e toda essa parte de estacionamento. No projeto, eles desenvolveram uma ampliação nessa área aqui de trás, subiu um prédio novo, né? Que ele cobriu, se não me engano, aqui atrás, essa parte aqui da frente também, fez um prédio novo, e aqui eles ampliaram o outro estádio, fizeram uma outra quadra poliesportiva e essa parte aqui lateral de estacionamento, tá? Então, isso a gente fez um primeiro voo para modelar todo o espaço. Então, todo o terreno e todas as edificações estão modeladas aí em 3 dimensões, tá? Essa parte aqui de trás, essa foto aqui, só para vocês terem uma ideia, é esse pedaço aqui, essa área aqui de trás desse estacionamento. Então, isso aqui é o que a gente chama de primitivo, tá? E o que a gente está mostrando aqui? Essa foto, ela é em escala do estacionamento, de como ele acontece, certo? E aqui a gente joga essa foto no AutoCAD, né, que é um programa de engenharia, e pega o projeto de fundações e consegue sobrepor em cima dessa foto. E aí a gente consegue fazer uma série de análises e fazer o que eu comentei mais cedo, da compatibilização do projeto. Então, você já tinha uma área aqui de edificações, né, a parte de estacionamento, pavimentação e tudo mais, e foi desenvolvido um projeto da fundação do novo prédio, e aí a gente joga esse projeto em cima e começa a estudar, ver o que é que tem de interferência. Então, por exemplo, nesse canto aqui em cima, aqui, a gente tem um bloco, aqui tem um quadrado com 4 círculos ali no meio, próximo de cada canto, né? Na parte de projeto de estrutura, de fundação, isso aqui é o que a gente chama de bloco de fundação. É a base onde você vai apoiar o pilar para subir o prédio, certo? Então, você faz uma base mais quadrada e, a partir dela, sai o pilar. Então, não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho, tem um retângulo azul aqui dentro, que seria o pilar, né? Para onde ele vai crescer para sustentar o prédio. E esses 4 círculos são as estacas de fundação. São furos, são literalmente
sei se vocês já viram em obra aquele bate-estaca, né? Que vai batendo e vai enfiando um ferro na terra. E aí ele foi, pelo projeto, isso aqui ele estava botando 2 estacas numa pirambeira, onde você tinha um talude e isso não ia poder acontecer. Então a gente já identificou essa interferência e aí você passa para o projetista. Fala, você precisa chegar seu bloco um pouco mais para o lado, senão você não vai conseguir fazer a fundação do prédio, né? Essa outra parte aqui, ó, diga. A aluna Ravana quer fazer alguma pergunta? Pois não, Ravana. De onde você está falando? Diga aí para a galera lhe conhecer. Eu sou do campus de Guanambi. Carlos, qual é o nome do projeto, do programa que você disse mesmo que usa? Esse programa aqui, a gente usou o AutoCAD. É um programa CAD, né? Se você pesquisar programas CAD, CAD é do inglês Edge Design, se não me engano. Você tem alguns programas de CAD que você consegue usar para fazer o desenvolvimento de projetos de arquitetura, de engenharia, de infraestrutura, né? Você tem o AutoCAD, é o mais conhecido, que é o da fabricante Autodesk, mas você tem aí outros, tem ZWCAD, enfim, tem uma infinidade de outros programas, inclusive alguns, se não me engano, são open source, você consegue baixar e utilizar. Então, se você entrar no Google e perguntar programas CAD, CAD, ele vai aparecer aí um monte de opções. Ok, obrigada. Nada. Então, aqui, só para finalizar essa parte aqui, é que nesse canto aqui, ó, aqui tem jardim, aqui seria, talvez explico como jardim, o pessoal colocou aqui um bloco de fundação, só que isso aqui não é um bloco, não é um jardim. Isso aqui é essa área aqui, esse retângulo aqui verde, ele é um reservatório enterrado para acumular água, né, para abastecer os prédios. Então, também você não ia conseguir cavar, quebrar esse reservatório para colocar esse bloco de fundação aqui. Então, a gente passa essa informação para o projetista e o projetista acaba mudando, né, faz a reorientação do seu projeto. Tá? Essa rocha, essa pedra, ela apareceu, surgiu quando eu estava fazendo a terraplanagem da Via Metropolitana, aquela via que liga Lauro de Freitas à Estrada do Coco, né, a BA 090 até a BA 052, né? Ela faz uma ligação entre as 2 estradas. Logo depois ali você vindo do litoral norte, pouco depois do pedágio, tá? E quando os tratores, as máquinas começaram a fazer o processo de abertura da via, né, de terraplanagem da área para fazer a pista de rolamento dos carros, chegou a um determinado ponto, bateu nessa parte de cima da rocha, e aí as máquinas foram trabalhando no entorno e a rocha foi aparecendo, tá? Essa rocha, para vocês terem uma ideia, ela tem, como eu falei, mais ou menos, ela tem quase 4 metros de altura, né? E a largura dela, essa base dela, esse formato do sapato aqui, ela tinha mais ou menos 6 metros, tá? Você faz como se fosse uma botinha, né? Um sapato. E aí surgiu, depois que fez toda essa escavação, ela estava justamente no meio da pista. E aí o pessoal da engenharia estava sem saber o que fazer com essa rocha, queria identificar, primeiro, qual era o tamanho certo, o volume dela, né? Aí chamaram um geólogo para identificar qual era a rocha, e aí a gente fez um trabalho de levantamento, né? Usou o drone para fazer uma técnica de aerofotogrametria, modelou ela também em 3D e calculou o volume, né? Então, essa rocha, por exemplo, ela tinha 50,94 metros quadrados, aqui 35,8 metros cúbicos. Quer dizer, 50 metros era a área dela, certo? O tamanho do piso dela, digamos assim. Então, ela cabe dentro de alguns apartamentos, né? Tem muito apartamento hoje que tem 30, 35 metros quadrados, só para ter uma ideia de comparação. E aí, com base nesse volume e com a característica da rocha, o geólogo falou, essa rocha ela vai pesar X toneladas, eu nem me recordo como era. E aí, a partir disso, foram feitos vários estudos. Ele falou, bom, com esse peso todo de rocha, não tem nenhum equipamento que consiga empurrar ela, né? Ela é muito pesada. Então, como é que a gente vai fazer? Vai quebrar ela? Vai dinamitar? Vai fazer furo para colocar argila expandida e ela quebrar, né? No final das contas, o
pessoal decidiu, tá vendo essa, não sei se você consegue enxergar, tem uma linhazinha verde aqui no entorno. O que é que eles decidiram? Fizeram uma série de furos em torno dessa rocha, colocaram uma argila, uma massa tipo argila, que ela expande, e quando ela expande, ela quebra a rocha toda. Então, aí conseguiram reduzir ela, quebrar ela em pedaços menores. A parte de cima colocaram em caminhões e levaram embora, e a parte de baixo, que já ficou mais leve, aí uma máquina conseguiu empurrar e tirar ela da pista, e a obra conseguiu seguir caminho. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Aqui um outro estudo que a gente fez, só para demonstrar, né, um caso curioso, o pessoal sempre acha interessante. Aqui é o Shopping Center Lapa, aqui em Salvador, no centro. E a igreja, tem uma igreja que é vizinha a ele, e ela abriu um processo contra o shopping, dizendo que tinha uma legislação, uma lei de 1800 e bolinha, que dizia que não podia ter nenhuma edificação que fosse no entorno, que fosse vizinha da igreja, podia ser mais alta do que a ponta da cruz no topo da cúpula, né? E aí o shopping contratou a gente para fazer um relatório para identificar a altura, né, de tudo que tinha ali próximo dele, porque o principal questionamento era essa torre de celular que tinha sido colocada, né, como nova infraestrutura aí para a cidade. E aí a gente fez um estudo, novamente com topografia convencional, com estação total a laser e fotos e tudo mais, e fez o cadastro, né, de todos os pontos. Então a gente determinou aqui que o topo da cruz estava 85,93 metros, né, de altura, e o topo da torre estava 84,98, então estava 1 metro mais baixo. E aí isso foi para o processo e foi extinto, não teve problema nenhum, porque a gente mostrou que não tinha nada próximo ali no vizinho da cruz que conseguisse que fosse mais alto, né? Então aí é um trabalho de perícia, né? De levantamento de cadastro, que é arquiteto, que é engenheiro, que tem atribuição técnica para fazer isso, pode fazer, tá? Essa foto ela não é em escala, nada, ela só foi uma foto ilustrativa, só para a gente puxar essas alturas e mostrar essa informação aí das alturas, tá? Aqui um outro exemplo que a gente faz de inspeção, isso foi numa indústria do polo petroquímico. Esses fios que vocês estão vendo, vocês veem, é um modelo de instalação de alta tensão, né? Não sei se vocês já repararam, alguns postes, você tem vários fios, né, passando em paralelo, 3 fios, um do lado do outro. E aqui é um tipo de instalação onde você consegue, os 3 fios são isolados, você tem um cabo guia e eles seguem na mesma linha como se fosse um cabo só, né? E nesse momento aí teve um curto-circuito nessa linha de distribuição e parte da fábrica estava parada porque não chegava energia nela, né? E aí o pessoal já tinha feito toda a inspeção visual por baixo, não conseguia identificar onde é que estava esse curto-circuito, e a gente foi com o drone, chamaram a gente foi com o drone com zoom, né, acompanhando toda a extensão do cabo, toda a extensão da linha de distribuição, e conseguiu enxergar aí, ver onde estava esse curto-circuito, né. Aí a gente identificou, parou, deixou o drone parado em cima, tirou uma foto, foi um técnico lá, conseguiu enxergar, a gente marcou mais ou menos a posição onde estava, e aí depois foi uma equipe fazer a manutenção desse cabo, né. A gente identificou mais 2 pontos mais para frente ao longo do cabo, e no final das contas eles acabaram trocando um cabo inteiro ao longo do caminho, e com isso aí conseguiu voltar a fábrica, voltar a funcionar, né? Aqui um outro exemplo de inspeção que a gente faz de estrutura, né? Isso aqui é um pier na Baía de Todos os Santos, e a gente usou drone, né, para fazer, colocou o drone ele bem baixo, bem quase na linha da água, com a câmera apontando para cima para conseguir fazer essa foto, né, e enxergar aí o que é que estava acontecendo, né? Então a gente identificou aqui, por exemplo, aqui são 2 pilares, esse P1 e P2 para a gente identificar, a gente tinha um outro mapa, né, que mostrava onde era a localização de cada pilar desse, e aqui uma viga, né, no meio do caminho aqui, fazendo a ligação entre os pilares para apoiar a base
né, do pier. E aqui a gente identificou, olha, você já tem um buraco aqui, uma parte do concreto que cedeu, a armadura do concreto já está exposta, já está causando corrosão, você tem outras rachaduras, né, que estão aqui ao longo da viga. Então, se não tomar cuidado, isso daqui a pouco vai cair, vai colapsar, né, como a gente chama, ela vai literalmente abrir e vai cair, e pode comprometer a estrutura, ela pode vir a ceder por completo, né? A gente teve um caso recente aí de uma ponte que caiu, né, em Roraima, se não me engano, por falta de conservação, por fazer inspeções e identificar o que estava acontecendo. Aí você poderia falar assim, pô, Gás, por que você usou o drone quase na linha da água e não botou um barco, não foi com um barco ali para o cara tirar foto? Porque não conseguia chegar. Essa área toda embaixo dele são várias pedras, né? A maré batia muito, então você não tinha acesso. A pessoa não conseguia ir andando, ou não conseguia ir com o barquinho ali e conseguia visualizar, né? Dava muito trabalho e era muito inseguro, né, para o técnico fazer isso. Com o drone era mais fácil, a gente fez uma programação, pegou quando a maré estava bem seca, e aí conseguiu posicionar o drone quase na linha da água, né, um pouquinho mais acima da linha da água, e a câmera olhando para cima, e aí a gente conseguiu fazer as fotos e fazer a inspeção, identificar como é que estava, o que estava acontecendo. Então foi mais rápido e mais seguro para o profissional, né? Essa é uma das grandes vantagens do drone hoje na construção civil. Você consegue fazer várias inspeções e realizar vários trabalhos garantindo a segurança da pessoa. O cara não tem, o técnico não precisa ir até lá, às vezes em locais de risco, né, que você não consegue chegar muito próximo e consegue identificar o que está acontecendo e planejar já a ação, né? Aqui um outro exemplo, isso aqui também é uma indústria, então você vê a chaminé jogando o vapor quente, né, e os outros produtos aí que a indústria produz, né, e na base, no topo da chaminé, perdão, você tem uma plataforma de inspeção e de acompanhamento de alguns equipamentos. E aí o pessoal tinha dúvida, queria saber como é que estava a situação dessa base, e aí com o voo, com o drone, consegui identificar, falou, a sua base está poluída, você tem um buraco ali que o técnico tem que tomar cuidado na hora de pisar. Então, aí você já planeja, o técnico, quando for subir, ele já leva uma chapa, ele possa trocar isso aqui, ele não precisa ir lá, verificar o que está acontecendo, descer, preparar o material. Quando você faz a inspeção prévia com o drone, você já identifica o que está acontecendo, qual é o problema, e o técnico, a pessoa que vai fazer a manutenção, quando ela vai para o lugar, ela já vai sabendo o que ela precisa fazer, já poupa tempo, né? É mais seguro. Aqui um outro exemplo, já com uma tecnologia mais avançada, só para vocês terem ideia, hoje a gente já tem drones que vão com duas câmeras, com a câmera comum, né, com a câmera RGB, ou de imagem normal, e o drone que vai com a câmera térmica, uma do lado da outra. E aqui a gente tem um comparativo da imagem, uma do lado da outra, a imagem normal, como se você tira pelo celular, né, pela câmera comum, e essa imagem aqui, que vocês estão vendo em preto e branco, ela é uma imagem térmica. Então, nessa imagem aqui do lado, eu consigo ver diferenças de temperatura. Eu consigo identificar aqui, nesse caso aqui, ele estava me dizendo o que era mais claro era mais quente, e o que era mais escuro estava mais frio, né? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, tá vendo que aqui você tem 6 tanques aqui, né? 5 deles estão bem quentes, e um deles está mais escuro, ele está frio, ele estava em manutenção, ele não estava em uso, né? Ah, mas se eu olhar aqui por essa imagem aqui, do lado de cá colorida, a imagem normal, eu consigo ver isso, porque ele está sem a tampa aqui e tal. Ok, consegue, mas tem um detalhe que a gente a olho nu não consegue ver. Tá vendo que isso aqui, ó, é como se fosse um caminho, um fluido, um líquido, que estava vazando e que estava escorrendo ali, um líquido quente que estava vazando, que teve um vazamento aqui e ele estava escorrendo por essa parte, por esse piso, né, que era a pavimentação onde as pessoas circulam. Então a gente foi para olhar uma coisa e acabou identificando que tinha um vazamento acontecendo nessa parte da indústria. E aí o pessoal na hora já mandou o técnico lá para olhar, para ver o que estava acontecendo, se aquilo era um material químico,
né? Se estava acontecendo, se era alguma coisa que fosse corrosiva, que podia ser inflamável, o que era aquele material que estava acontecendo ali, tá? Isso, para quem for trabalhar também com a parte de segurança, essa imagem térmica também ajuda um bocado para você fazer perícias, para você identificar se tem alguma pessoa que está caminhando onde não devia, né? Tem uma série de usos, né? Não só para a indústria, não só para a construção civil, para a parte de manutenção, como também para a parte de segurança, tá? Dúvidas? Comentários? Tá tranquilo. Você chegando ao final para a gente ir pro seguro? Ou como é que tá? Sim, tá sim. Aqui a parte de modelagem, né, que a gente estava falando, que eu falei sobre de renovação de monumentos históricos, né, de edificações. Então, o Forte de Santa Maria também, que a gente fez a parte de modelagem 3D dele. Forte de Santa Maria, perdão, Forte de São Marcelo. São Marcelo. Santa Maria na Barra, esse é o de São Marcelo. Tá. E aqui é a parte de recuperação, né, também de monumentos históricos, onde você faz a inspeção. Perdão. Você vê onde... Galassi, volta Oi? outra imagem, hein? Até para fazer um comentário pessoal, né? Porque a maioria aí não é de Salvador, né? Do interior do Sim. estado. Então, esse forte, por exemplo, você vê, salvo engano, quando você chega no elevador Lacerda, né? Isso, lá de cima do elevador Lacerda você consegue visualizar. Ele é se eu não me engano, é a única fortaleza portuguesa militar da América do Sul, que é circular e que ele está no meio do mar. Interessante. Então, ele é... Jorge Amado apelidou ele de umbigo da Bahia, né? Você olha de cima, ele é um círculo, né? Então, ele... Tá bom, desculpa, pode ir passar. Desculpa. Nada, tranquilo. E aqui a parte também, né, de edificações históricas. Esse aqui é uma igreja na Ilha de Maré, dentro da Baía de Todos os Santos, que a gente foi também fazer toda a parte de inspeção, né, modelagem dela. Você consegue identificar aqui, ó, plantas subindo no telhado, crescendo aqui na fachada, né, pessoa da modelagem dela, enfim. É muito mais fácil você colocar um drone ali, visualizar isso que está próximo, do que você ter que levar uma escada, um andaime, subir, a pessoa identificar o que tá acontecendo ali. Com o drone a gente consegue visualizar isso muito mais fácil, né? Ah, tá descascando, tá faltando mosaico, ladrilho, enfim, telha quebrada, a gente consegue visualizar uma série de coisas, tá? Então, basicamente é isso. Aí, se vocês quiserem dar um print aí pegar os contatos, se vocês tiverem de dúvida, pode mandar o WhatsApp, pode... O professor Silval tem os meus contatos também, tem lá o Instagram da Oca, então vocês fiquem à vontade aí, quando vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum tipo de orientação, fiquem super à vontade, tá? E para a gente finalizar, eu gosto de falar um bocado, mas isso aí não tem jeito, me perdoa. Deixa eu pegar aqui o da parte que você pediu para falar do segundo. É o que eu tenho dito a eles, sabe? Enquanto você abre aí, galera, essa apresentação, são muitos conhecimentos, né? É um universo hoje. E aí é até às vezes uma perversidade limitar o que vocês falam. Porque não vai demorar muito desse tema ser tratado nas faculdades como um tema isolado. Assim como trata a ciência da computação, assim como hoje também tratando da inteligência artificial. Falar de drones é a mesma coisa. É um universo. Porque o drone é um canal de solução. O drone é uma solução. E, vamos dizer assim, a criatividade humana é que dá função ao drone. É a criatividade humana. Quando você pensou, não, eu vou voar embaixo da ponte para ver alguma coisa. Enfim. Galassi vai falar rapidamente aí, gente, da questão dos fatores legais do drone. Isso se trata da questão do seguro. Então, Galassi, fique à vontade. E eu queria que você fizesse, após essa explicação, aquela comparação que você faz quando você explica sobre a questão dos drones da agricultura. Sim. Se o seguro é obrigatório ou não, porque tem muito aluno aqui que é do curso, tem alguns de agroindústria, tem o pessoal de agrimensura aqui, pessoal de alimentos, pessoal de curso técnico de alimentos também. Então, a cabeça deles entenderem onde é que se encaixa cada coisa. Por favor, fique à vontade. Tranquilo. Bom, rapidamente aqui, a gente, não sei se já foi falado, mas desculpe a repetição, mas vamos lá.
Para você operar hoje um drone para trabalho, você tem que atender basicamente 3 entidades, 3 órgãos, né? Que é a Anatel. Então, o seu drone e o seu controle tem que ser homologados na Anatel, você tem que ter o certificado. Você precisa cadastrar ele na ANAC, então você tem que ter o certificado de cadastro. Ele vai ter lá um código, um identificador, então PP 123456789, por exemplo, né, que você tem que marcar no drone. Se vocês já viram algum, já repararam que os aviões às vezes tem lá um código PP, alguma coisa. É a mesma coisa, né? Você tem que os drones são aeronaves, então eles têm que estar identificados, né? E a gente tem que atender as normas do DSEA, que é o que faz o controle do espaço aéreo. Então, esses são a documentação que a gente precisa ter, conforme cada órgão, para operar o drone de forma legal, né? Então, a Anatel pede a homologação, o certificado de homologação e o selo. A ANAC pede que você faça o cadastro e identifique, mas ela também pede que você tenha o manual da aeronave para você operar ela. Ela pede que você faça uma avaliação de risco operacional, que você tem que avaliar 3 riscos básicos, né? Quando a gente fala de avaliação de risco, é você identificar o que você vai fazer para que aquilo não aconteça e, se acontecer, que ação você vai tomar, né? Então, ela pede 3 riscos, basicamente, que é a perda de contato do drone com o controle, a presença de pessoas não anuentes e ter outras aeronaves voando na área que você está operando, né? Que você vai voar. E ela pede o seguro reta, que é o seguro obrigatório contra danos a terceiros, tá? O que é a ANAC? Quando começaram a ter os drones de pulverização, né, para a agricultura, que é um avanço muito grande da tecnologia, e eu acho que tem sido, digamos assim, a xodó do mercado de drones já há uns 2 ou 3 anos. Toda feira, cada ano você tem mais drones maiores, com mais aplicações, né? O que a ANAC entendeu? Bom, o drone de pulverização, apesar dele ser um drone muito grande, muito pesado, ele vai operar em áreas que são remotas, né? São habitadas e que você não tem perigo de ter pessoas próximas, que não corre tanto risco assim das pessoas. Então, diferente de você, vou fazer um trabalho eu mostrei aí alguns exemplos, por exemplo, na praça de São Francisco do Conde. Às vezes você pode ter um funcionário que está trabalhando, uma pessoa que está passando por ali. Se você perde um controle do drone e eventualmente esse drone bate em alguém ou bate num carro, alguma coisa, ele vai provocar um dano, né? Vai causar um prejuízo. E aí a ANAC entende que você tem que ter o seguro reta, que é esse seguro contra danos a terceiros, para você não ter que bancar do seu bolso, porque às vezes o prejuízo pode ser muito grande. Então, ela pede que você contrate um seguro, que é por um valor um pouco menor, mas que o seguro consiga cobrir esse dano, né, que o seu drone causou por uma falha, por uma queda, enfim, né? Só que isso a ANAC entendeu que os drones de pulverização, apesar de serem drones muito grandes, como eles vão estar operando numa lavoura, né, numa área remota, onde você basicamente só vai ter a plantação, o risco desse drone bater em alguma coisa ou machucar alguém é muito menor, né? Porque você vai ter o operador ali no lugar, o drone vai estar indo lá para frente, lá para cima da plantação, e não corre o risco de bater em ninguém ou de bater num carro ou em uma outra propriedade. E aí ela entendeu que o seguro para estes drones de pulverização, ele não é obrigatório. Então, é o único documento que a ANAC abriu mão que você não precisa contratar para você operar o seu drone de pulverização, certo? Mas vale uma... Diga, teve alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida relacionada ao seguinte, normalmente para isso tudo é em drones classe 3, certo? Isso. Por que exatamente ele não entra em classe 2, sendo que esses drones de pulverização costumam ter mais de 25 quilos? Ô, Gustavo, por favor, Galassi, Gustavo cortou a sua pergunta. Você pode repetir sua pergunta, Gustavo? Por que os drones de pulverização, embora tenham mais de 25 quilos, eles permitem você trabalhar, tipo assim, manusear sem ter aquela licença especial que precisa para drones que sejam de classe 2, classe 1? Isso, muito bom. Porque a ANAC entendeu
como eu comentei, como ele vai estar voando em áreas remotas, né, em áreas onde você não tem tanto risco, na última revisão da normativa da ANAC, em 2023, foi de maio de 2023, a última edição da RBAC ECO 94, né, o Regulamento Especial de Aviação Civil. Ela entendeu que os drones para uso agrícola apenas, certo? Para uso aeroagrícola, mesmo que eles tenham mais do que 25 quilos, eles vão ser considerados classe 3, que é até 25 quilos, certo? Então, se você vai fazer uso aeroagrícola. Então, se você pegar um Agras T60, por exemplo, ou até o próprio T30, né, que ele já passa de 25 quilos, se você for usar ele na fazenda, não tem problema nenhum. Se você for usar ele para pulverização na fazenda, ele vai ser, você cadastrando ele na ANAC para uso aeroagrícola, ele vai ser enquadrado como classe 3, abaixo de 25 quilos, e ele vai ser isento do seguro reta. Isso está na norma, está bem claro. Agora, se você quer pegar esse drone para fazer transporte de material, por exemplo, dentro da cidade, para você... A gente tem visto aí alguns vídeos do pessoal levando o painel solar para topo de cobertura. E isso não é uso aeroagrícola. Você está usando ele para transporte de carga. Então, ele vai estar usando uma função acima de 25 quilos. Aí, ele vai ser cadastrado como classe 2. E aí, sendo cadastrado como classe 2, a ANAC estabelece algumas premissas para o piloto, né? Ele tem que ter exame médico, tem algumas questões que têm que ser atendidas. Não é tão simples quanto o classe 3, que basta você cadastrar ele na ANAC que você já está apto para o uso, certo? Deu para esclarecer sua dúvida? Com certeza. Eu preciso acrescentar uma coisa aí, Galácio, para eles entenderem que até o tema, daqui a pouquinho a gente vai fazer a mudança de sala pelo tempo, mas trazer o seguinte, Gustavo, não só você como os demais. O que Galácio traz em relação à informação sobre as obrigatoriedades documentais e em relação às autoridades é porque tudo circula em torno da segurança aeronáutica, tá? Então, o drone agrícola ele não vai voar mais do que 30 metros. Ontem, na aula de ontem com o Augusto, o que foi que ele explicou? Eu tenho que considerar vento, altitude, direção do vento, angulação, para que quando eu pulverizar, ele caia onde eu quero. Então não adianta eu voar 60, 100 metros de altitude. Então o drone agrícola ele é feito para voar numa altitude baixa, ali no máximo 20 metros, no máximo que eu estou falando é máximo mesmo. Então, como a proposta, quando a ANAC olha para esse drone, ele diz, espera aí, esse drone é gigantesco, massa. Como disse Galácio, a área é inóspita, não tem ninguém, show. Ele vai voar alto? Não. Corre risco de passar um avião bater nele? Não. Então, por que você vai pagar um seguro? É até o princípio do bom senso. Então, exatamente. Desde quando falamos do primeiro dia, cinematografia, falamos aqui sobre a questão da agricultura, estamos falando hoje com Galácio a questão da parte de engenharia, enfim, você vai perceber que tudo envolve segurança. Tudo. As regras elas são regidas pensando na segurança. Eu contribuí nisso aí porque vai responder a Gustavo e vai contribuir com o que o Galácio estava falando. Perfeito, Conde. É isso mesmo. O que ele tem, o principal critério é esse, a segurança do espaço aéreo, né, e da operação de quem está no entorno. Então, como o senhor comentou, ele vai voar abaixo, ele tem critérios operacionais, normalmente tem horários também, não adianta você pulverizar em horário de sol quente, normalmente é início de manhã, final de tarde, né? Enfim, então são características operacionais que permitem que ele seja considerado como classe 2, como classe 3, apesar do seu peso mais elevado. E aí ela entende, ele falou, bom, se o drone vai voar numa plantação baixo, numa área sem risco a terceiros, eu também não vou obrigar a fazer o seguro reta. Mas, além das questões aí da Anatel, da ANAC e do DSEA, isso deve ter sido comentado ontem, quem vai utilizar para a pulverização também tem uma certificação a mais
do Ministério da Agricultura que precisa ser feito. Então, o piloto, não necessariamente o piloto, mas o aplicador, né, precisa ter um curso específico para fazer de gestão daquela substância e de tudo mais, entendeu? Se for o mesmo, o cara que vai operar, que vai pilotar, ele também vai fazer a manipulação da cauda, de toda a química e tudo mais, ele tem que ser habilitado, ele tem que fazer o CAAR, que é um curso específico, né, e ser registrado no Ministério da Agricultura para poder operar, para fazer esse uso do drone, né? Se você tiver uma pessoa que vai só pilotar, enquanto o outro faz a parte de gestão, né, da química, do caudal e tudo mais, aí aquela pessoa é que tem que ter o curso, né? Mas, em geral, as empresas, o mesmo piloto é o cara que faz toda a parte de gestão da química e tudo mais, da aplicação. E, meu amigo, temos mais alguma coisa a aprofundar aí desse tema? Agora estou à disposição que vocês tiverem de dúvidas. Eu opto por fazer o curso, seguinte, agradecer ao professor, como a gente, Carlos Galassi, que trouxe essa gama de informações. Deixa eu aproveitar, Galassi, já que se torna até um pouco de entrevista, mas para conhecimento deles. Como existe essa menção, essa visão do curso que está voltado para o mundo do trabalho, aí eu lhe faço uma pergunta, né, para questão por curiosidade. Exemplo, você fez uma inspeção de uma rede elétrica. Você foi lá com drone e tal, detectou o curto, uma área de extremo aquecimento, né? Às vezes, não vou entrar no mérito aqui, mas me recordo que eu acho que tem alguns alunos de informática, não tem ninguém de eletrotécnica. Se tivesse, a gente podia abordar isso nesse contexto. Às vezes, não é o curto-circuito, mas você tem uma sobrecarga de fase, e aí tem um acréscimo de corrente, então só ela aquece o isolante e ele causa aquilo. Então o curto-circuito ele só vai se promover a partir do momento em que existiu o contato entre as duas fases. Contudo, há uma coisa muito interessante que Galassi pode afirmar, ou me corrigir se eu estiver errado. Se ele estivesse usando um drone termal ali, ele perceberia que naquele ponto existe maior incidência de calor. Por quê? Porque aonde você tem um excesso de corrente, você tem um excesso de calor. Esse conteúdo você fala na física, na eletricidade, né? E aquele ponto que é o mais interessante, aquele ponto que está aquecido no meio do caminho do condutor, pessoal, ele se torna uma resistência. Então, por esse motivo, você tem lá no final da ponta uma coisa chamada de queda de tensão. Onde é que eu aprendo isso? Quando a gente aprende física, lá no finalzinho do terceiro ano, ou quem está aí no seu curso de informática estuda associação de resistores. Quando você faz associação de resistores, você aprende que os resistores em paralelo têm a mesma tensão, corrente diferente de acordo com a resistência, e quanto maior a resistência, maior dissipação de calor, né? Então o drone ele é bem utilizado nisso. Eu fiz essa contextualização porque você foi contratado para analisar apenas uma rede onde você tem um condutor que possivelmente está ali sofrendo com um aquecimento. Aí a pergunta que não se cala: quanto é que um profissional utilizando um drone, Galassi, cobraria para fazer uma inspeção de uma rede? Uma rede, vamos dizer assim, de 2 km. Você tem 2 km de condutor e o cara vai chegar ali com o drone 2 km ali para analisar e dizer, o ponto X é aqui, está quente, não está.
O que um profissional que utiliza o drone para fazer essa inspeção, quanto é que ele cobraria? Na pergunta de milhão. Pois é. Essa é a pergunta que... Rapaz, isso é interessante, estou fazendo um paralelo. Já fazem alguns anos que eu faço, né, palestras, esse tipo de coisa, esse tipo de atividade, né, de trocar figurinhas sobre empreendedorismo, né, sobre como cobrar, quanto cobrar, como cobrar, né, os serviços e tudo mais. Cara, não existe assim uma regra de bolo, tá? Específico de você falar, uma inspeção é X, eu vou cobrar por bateria, ou eu vou cobrar por hora. Em geral, você tem um misto, né, para você fazer a cobrança do serviço. Então, você tem, primeiro que você precisa avaliar os seus custos de o que a gente chama de mobilização, né, o quanto você vai gastar para você ir para o lugar, né, se você precisar pernoitar ou não, e depois para você voltar, certo? Para o seu ponto de referência, para a sua base, digamos assim, né? Então, por exemplo, aqui normalmente a gente faz as contas, os cálculos, considerando o meu custo para sair do escritório e realizar uma atividade e voltar, né? O quanto eu vou gastar para fazer esse percurso. E depois você tem o valor da hora técnica de campo, né, que envolve o valor dos equipamentos que você vai estar utilizando lá, do drone principalmente. Nesse caso específico, se você vai utilizar um drone termal, é o valor mais caro, porque é um equipamento que é muito mais caro. A gente está falando de drone hoje que custa, um investimento de um drone hoje com câmera térmica, a gente está falando na base de R$50 mil, tá? Fora os acessórios que você vai ter que comprar depois e tudo mais. E depois você tem toda a parte de escritório, né, de computador e de edição de imagem e tudo mais para você fazer aquele relatório, né? O que eu costumo dizer para a turma, normalmente uma inspeção dessa, você ir lá e fazer nesse caso específico, eu não vou me lembrar quanto foi que a gente cobrou nesse caso, porque isso já tem uns 3 anos, mais ou menos. Mas, num projeto desse, para você ir lá e gastar uma manhã, digamos assim, para fazer a inspeção, você não cobra menos de que R$3 mil. Tá? É mais ou menos essa faixa de 2.500, 3 mil, por aí. Né? Depende do drone que você vai utilizar e de quanto tempo você vai gastar e do que o cara quer. Se ele só quer que você vá lá, mostre a imagem para ele identificar onde está o problema e depois você guarda o drone e vai embora, é muito mais simples, né? Eu não vou ter outros tempos, eu não vou gastar mais tempo depois para fazer editar a imagem, para preparar relatório, né, para emitir uma anotação de responsabilidade técnica e por aí vai. Então, você cobra um pouquinho menos. Quando você faz todo esse trabalho, aí já demanda um tempo maior, aí você considera a sua hora técnica de escritório, por aí vai. Hoje, um profissional técnico, para você fazer relatórios e tudo mais, você pode considerar aí uma hora técnica mais ou menos uns 180, dependendo da complexidade do trabalho e do tempo que ele vai levar, pode estimar em uns 150, R$200 a hora técnica, né? Dependendo do que está envolvido no negócio. Coisa interessante, você traz um valor muito próximo do que Augusto falou ontem. Pessoal, quem lembra aí qual foi o valor da hora? Perdão. Qual foi o valor cobrado por hectare pulverizado? Vocês lembram a média de valor? 150. 120 a R$140. É isso aí. Então vejam que está um valor bem próximo, né? E eu gostei muito desse termo que você usou, viu, Galácia? Eu confesso não ouvi antes hora técnica. Nunca tinha ouvido falar assim. E lembre-se que os senhores e senhoras que estão aqui presentes, o significado do estudo do que vocês fazem, né? Vocês estão estudando para vocês agregarem valor à hora de vocês. Então, a hora técnica é a hora estudada e a hora aplicada do seu conhecimento. Tem uma história interessante, perdão, até fazer esse momento de descontração, esse serei breve nele. Ele conta uma história, antes de passar a palavra, viu, Cristina? Não esquece a pergunta, não. É o seguinte,
teve uma história, né, de que um transatlântico, ele parou. E aí, rapaz, no transatlântico, milhões, centenas de pessoas no transatlântico, você sabe que é caro pra caramba. Aí procuraram todos os técnicos que tinham e nada de resolverem. Aí chamaram um senhorzinho que ficava na esquina, que alguém conhecia. Já ouviu a história? Já, né? Já, Pois é, já. chamaram um É senhorzinho, seu João. do parafuso? Tava lá na esquina, ele veio de lá, olhou, ouviu, não fez nada, pegou um martelinho assim, bateu num lugar e aí voltou a funcionar. Eu perguntei, e aí, seu João, quanto é que custou isso aí, a cervejinha e tal? Ele, não, isso aqui é 2 milhões. Cara, 2 milhões pra você bater nisso aqui? Ele, não, calma. Pra bater aqui é uns 10 reais, tá tranquilo. Agora o resto do valor é o tempo que eu estudei pra saber como consertar. Saber Então qual fica essa dica aí. onde é que eu tinha que bater e com que força eu tinha que bater. Exatamente. Então é isso aí que Se eu te contar um caso meu particular que aconteceu comigo, né? Eu trabalhava numa construtora, eu era gerente de projetos, desenvolvimento de projetos da construtora, e a gente tinha obras em alguns lugares do Brasil, né? E tinha uma época que não tinha muita obra, tinha obra umas 3 cidades diferentes no interior de São Paulo, né? E aí a base era aqui, e eu de tempos em tempos eu tinha que viajar e ir para visitar as obras, né? Fazer o acompanhamento dos projetos, ver o que o pessoal estava acontecendo, se tinha, às vezes o pessoal na execução tinha algumas dúvidas, né? Então tinha que ir lá e esclarecer, né? Para que a coisa acontecesse da melhor forma possível. Aí uma vez eu fiz o roteiro, né? Eu ia para Jundiaí e para Jundiaí. A gente tinha 2 obras na mesma estrada, que era de Jundiaí para Itu, né? Uma delas era antes do pedágio e outra era depois de um pedágio que tinha na estrada, né? E aí eu fiz o planejamento, né, da minha viagem. Eu descia, se eu não me engano, em Campinas, ia direto para a obra mais afastada, que passava do pedágio, e depois eu voltava. No dia seguinte eu voltava, né? E passava pelo pedágio de novo. E aí, quando eu fiz a programação, eu fiz os horários, tudo certinho, né? Eu saía num determinado horário e depois eu fiz todas as contas, né? Então, eu vou sair de Salvador no horário tal, eu vou estar em Campinas mais ou menos 8h30 da manhã, vou pegar o carro na locadora, vou rodar mais 1 hora e pouquinha, eu não me lembro exatamente de cabeça, mas era mais ou menos isso. Eu sei que eu chegava, estava disponível na obra às 10 da manhã, para tirar todas as dúvidas da turma, almoçar e tal, e depois do almoço ir para outra obra, né? E aí mandei toda essa programação de viagem. Quando eu já dizia qual eram os voos, qual era tudo que eu queria que fizesse, né? Qual era a passagem que era para comprar e tudo mais. Aí contrataram uma analista nova, uma menina nova uma vez, e aí quando ela pegou, respondeu o e-mail e falou assim, olha, tem uma passagem aqui que o senhor pediu que ela está muito cara, tem outra no horário mais barato, num horário diferente e mais em conta. Por favor, reveja. Em vez de eu sair, tipo, 7 da manhã, eu ia sair 10h30 da manhã, com uma diferença de 100 reais, acho, na época. Né? Alguma coisa assim. Não era nada muito relevante, né? E aí eu respondi para ela, entrei em contato com ela, falei, olha, não é por nada, não. Aí expliquei, tudo acontece isso. A minha programação é toda essa. Eu vou gastar. Se eu pegar esse horário por conta de 100 reais que você está me questionando, eu, ao invés de estar disponível na obra para tirar todas as dúvidas que o pessoal precisa às 10 da manhã, eu só vou estar disponível às 2 horas da tarde. Então, em vez de eu vou perder 4 horas de deslocamento, de faixa e tal, são 4 horas técnicas que eu custo X para a empresa, que eu vou estar sem fazer nada, que com certeza sai muito mais caro do que esses 100 reais. Então, eu acho que você devia reavaliar, né? E aí, na época, eu tinha que copiar gerentes, diretorias e tudo mais, eu era diretor na época, e ele falou, não, pode emite essa passagem o roteiro conforme como ele solicitou. Então, isso, às vezes, você precisa avaliar nesse sentido. Às vezes, é mais barato ou é mais caro, dependendo do tempo que você vai gastar, né? Quanto custa para você ir fazer aquilo ali?
Eu não costumo fazer, a gente fala assim, o pessoal fala assim, acontece muito, né? Você virar e falar assim, eu quero um orçamento para você vir aqui fazer uma imagem, você vai fazer meia hora aqui, uma bateria só resolve. Só que não é só uma hora que você vai, ou meia hora que você vai passar no lugar. Você vai sair do escritório, você vai pegar trânsito, você vai chegar até lá, você vai fazer o trabalho, depois você vai voltar. Tudo isso tem que estar contabilizado no seu tempo para você, que você vai cobrar do seu cliente. Eu dava consultoria para uma empresa uma vez, a moça falou assim, não, nosso horário, nossa reunião vai ser às 10 horas, de 10 às 11h30. Então, você só me cobra 2 horas. Eu falei, não, eu vou me cobrar uma manhã de trabalho, porque o meu horário, eu não consigo fracionar a minha manhã, porque eu não vou conseguir executar nada, só o tempo que eu gasto para ir até o seu escritório para fazer a reunião às 10 horas, isso está dentro do meu deslocamento, está dentro do quanto eu vou lhe cobrar, porque eu não vou ter disponibilidade para fazer outro serviço, para fazer outro trabalho, porque eu estou em trânsito para lhe atender. Então, disponibilidade, você estar disponível também, isso também custa para o seu cliente. Então, você também precisa pensar nisso, precisa cobrar isso. Show. Cristino. Aí. Tem alguém que tinha uma dúvida aí, que tinha levantado a mão? Pode. Foi Cristino. Opa, boa noite. Boa noite. Não, estava concluindo o raciocínio aí, que falou da hora técnica, né? E aqui na agrimensura a gente tem também a visita técnica, né? Você falou, não tinha ouvido essa hora técnica, mas aqui a gente sempre faz a visita técnica. Isso mesmo. Acho que qualquer Isso, é o quanto você custa, né? Como o senhor falou, o quanto você agrega, o quanto você tem de valor agregado, o quanto você agrega de valor para desempenhar aquela função. Uma pessoa que é extremamente especializada vai ter uma hora técnica mais cara, digamos assim, não desprezando a função, o trabalho de ninguém, do que um jardineiro, por exemplo. Jardineiro, se a gente pegar, por exemplo, nos trabalhos, auxiliar de topografia, hoje você paga, se você for contratar um auxiliar de topografia, a diária dele hoje custa em média R$120, às vezes, dependendo da experiência, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Vamos considerar uma diária do cara, 8 horas de trabalho, você paga R$120 para ele. Enquanto tem técnicos especializados que chegam a cobrar muito mais por hora. Tá? Eu conheço técnicos que o cara não sai de casa por menos de R$500 a hora técnica. Então, vai do quanto você... Agora, é um cara extremamente especializado que tem um conhecimento que ninguém tem. Né? Eu estava aqui respondendo a quem está com dúvidas ainda de como acessar o AVA. Mas tudo bem. Espetacular essas colocações. O comentário também, Cristino, muito interessante, né? É uma novidade o termo hora técnica. Tenho certeza que eu vou guardar isso para mim. Tenho certeza que eu vou guardar isso, galera. Aprendi, tá? E desde já agradecer a você por essa contribuição que foi espetacular, porque a partir de agora eu vou navegar com ele sobre o conteúdo propriamente dito do curso. Você nos traz uma bagagem muito grande de informações. E agora nós vamos agregar isso, associar isso aos elementos teóricos que são fundamentais para a gente, tá? Então, irmão, se você quiser, fique à vontade para se despedir do pessoal. Também, se quiser, ficar à vontade para acompanhar sobre o que eu vou falar aqui. Matheus, pergunte. Matheus? Levantou a mão? Você levantou a mão aí, seu microfone eu não estou conseguindo te ouvir não, viu? Ele está aberto, mas não estou ouvindo também não. Pronto, se não conseguir falar aí, irmão, bote no chat. Às vezes você pode estar com o Bluetooth e estar confundindo o negócio aí, o fone de ouvido que está sem microfone, isso acontece. Enquanto isso, Galassi, né, fique à vontade, se quiser. Você já se despediu ali, você botou seu telefone e tudo mais? Deixa os contatos, né? Eu vou
Se for tranquilo, se não tiver mais dúvidas, eu vou deixar vocês aí à vontade. Às vezes o pessoal fica mais à vontade quando não tem ninguém fora bisbilhotando. Não, o pessoal aqui é super tranquilo, amigo. O pessoal fica muito à vontade, tanto que não pergunta, não. Tá todo mundo tão bem que ninguém pergunta. Mas hoje vamos finalizar até um pouco mais cedo, né? Hoje vai ser bastante tranquilo. Até porque o conteúdo mais denso a gente já falou bastante. Mas te agradecer, tá? Qual seria o componente do drone responsável pelo... Dependendo, a gente... Vai, continue sua digitação, que tá faltando alguma coisa aí. Qual seria o componente do drone responsável... Enquanto ele vai digitando aí, deixa eu projetar aqui o nosso ambiente virtual. Reforçando também, né? Que o pessoal... Já sabe, galera, como é que o curso é formatado. Matheus e Cristino levantaram a mão. Vai, tente aí, Matheus. Abrir o microfone, se não conseguir mais uma vez. A gente tá puxado pro celular, tá igual a minha. A internet não tá me ajudando. Cristino! Diga lá. Boa noite ao palestrante da noite. Eu cheguei um pouco atrasado, tinha comentado já sobre os assuntos. Aí eu não peguei a identificação de quem é a profissão, quem ele é, tal. Só sei tirar essa dúvida, por favor. Bom, eu sou arquiteto, formado na UFBA. Tenho um MBA, né, uma especialização em gerenciamento de projetos pela FGV. E atuo aí com projetos na construção civil já há pouco mais de 20 anos. Né? Nunca me interessei por projetos pequenos, né? Então, eu costumo dizer, quando eu faço palestra pessoal de construção de própria arquitetura, eu sempre digo, se você me perguntar, o pessoal costuma associar a arquitetura a muita coisa interior, casa, esse tipo de coisa, né? Eu costumo dizer, se você me perguntar que cor você vai pintar a parede do seu quarto, eu vou responder que você acha que é mais bonita, que você mais gosta. Não entendo nada disso, né? Mas se você quiser falar de projetos de grande porte, centro de distribuição, shopping center, obras de infraestrutura, coisas que envolvam a subestação de energia, estação elevatória, central de água e esgoto, coisas grandes, projetos grandes de grande porte, aí a gente começa a conversar. A casa, não é a minha área, né? Tanto que o pessoal, eu acho engraçado, a galera sempre fica brincando e dizendo que eu sou, sempre me chamam de engenheiro, porque a gente senta, qualquer reunião, qualquer projeto de grande porte que a gente senta para discutir, desde fundação, armadura, sistemas estruturais, tudo isso a gente consegue debater e identificar os projetos, né, fazer muita compatibilização de projeto, que análise de projeto de elétrica, hidráulica, esgoto, informática, telemática, que você imaginar aí, a gente consegue compatibilizar e trocar figurinhas sobre isso. Fazer inspeção, trabalhei muito tempo em inspeção e manutenção, inclusive fui para Angola para trabalhar, para fazer a implantação em Angola do pós-guerra, e fiquei 2 anos lá fazendo a implantação e cuidando da manutenção e instalação do shopping. Depois ainda fiquei mais 2 anos lá trabalhando em outros projetos de grande porte por lá. Então, Matheus, abre o microfone aí, Matheus. Você está desesperado apertando essa mão aí. Pronto, consegui aqui agora. Agora foi, vai. Eu queria saber qual o componente que faz a topografia com o drone, assim, como que diferencia de um drone comum? Então, não é um drone especificamente, nenhum componente do drone que faz a topografia, né? Você tem a topografia, você usa técnicas de fotogrametria para fazer o levantamento topográfico. Aí seria mais 1 hora aqui a gente falando sobre as características. Mas o drone que você usa para fazer imagens bonitas, você pode, com a técnica adequada, você consegue fazer levantamento topográfico, né? Com a câmera RGB normal. O único sensor, você tem um sensor hoje que diferencia esse trabalho, que é o sensor LiDAR, ou LiDAR, né, como o pessoal chama,
que é de light, também é um termo em inglês, de Lightning Ranging, Detection and Ranging. Quer dizer, que é um sensor a laser que também consegue fazer medição de topografia e de superfícies, né? O grande diferencial do LiDAR, quando você vai usar ele para topografia, é que ele consegue penetrar na vegetação e ele consegue medir o terreno, mesmo onde você tem vegetação densa. Enquanto os drones que têm uma câmera RGB comum, né, como uma câmera de celular, ele não consegue ter quando você fizer a técnica e você fizer a medição do terreno, ele vai medir a copa da árvore, por exemplo, né? Então, para você fazer a topografia, você precisa do drone, da câmera, e usar a técnica adequada para captar a imagem, e você precisa de um programa, um software, que vai fazer o processamento dessa imagem, que vai gerar a imagem plana e vai gerar a nuvem de pontos em 3D, que é a partir da onde você faz a modelagem em 3D. Aí é outra... Se a gente for falar sobre isso aqui, a gente vai levar... É outra aula, isso é mais uma meia hora aí falando sobre isso fácil. Aproveitando essa pergunta de Matheus, ele conseguiu... tirou sua dúvida? Tirou, com certeza. Show. Então, galera, só para recapitular, nós temos basicamente 3 tipos de câmera: RGB, termal e espectral? Ou não? São 3. Na verdade, você tem a câmera RGB, que a gente chama, você chama RGB, Red, Green, Blue, que é a câmera normal. Qualquer celular hoje, essa câmerazinha que você tem no celular, ela é chamada RGB, né? É a comum, tá? Aí você tem a câmera termal, né? Que com sensor infravermelho, que aí depende da tecnologia e tal, mas é que ela vai captar a diferença de calor da superfície, né? Das áreas, do que ela está visualizando. Tudo que está ali na tela que ela enxerga, ela capta, ela mostra cores para mostrar temperaturas diferentes, né? Aí você tem a câmera multiespectral, que você comentou, que elas são várias câmeras, várias lentes numa única câmera, e cada uma detecta uma frequência diferente da luz. Então, tem uma infravermelha, que pega mais a parte vermelha, tem uma que pega tons de azul, outra pega tons de verde, tons de roxo e por aí vai. Normalmente são 5 lentes diferentes, né? Que essa é que é a mais utilizada para agricultura de precisão, né? Que com ela, você consegue identificar, fazer uma leitura da plantação, ver a saúde das plantas e tudo mais, né? E você tem a câmera, o sensor, que é o sensor LiDAR, que é um sensor a laser. Ele é um dispositivo que ele fica girando e que ele emite laser e que ele consegue medir a distância pelo tempo que o raio laser bate numa superfície e volta, né? Então, é como você tem treina laser hoje, que você coloca lá, ele bate num pontinho e ele dá distância. O sensor LiDAR é a mesma coisa, só que ele emite vários feixes de luz ao mesmo tempo. Então, pelo tempo que ele sai do sensor, bate numa superfície e volta, ele consegue ir medindo a distância, ele consegue projetar, medir aquilo e fazer a modelagem daquilo em 3D, tá? Eu não tenho aqui nenhuma câmera, eu só tenho o LiDAR e a câmera RGB, se fosse para mostrar, que é a L2. Mas também não dá para ver, pesquisa aqui. Né? Você não consegue ver. Marcos, você levantou a mão, não foi? Foi. Me fugiu aqui agora o nome da segunda câmera, que ele falou aqui agora, mas no caso você fala que ela consegue fazer o mapeamento da área, adentrando dentro da vegetação. Isso. Ela conseguir fazer o relevo, ter o relevo, tipo, da área. Sim, você consegue fazer toda a topografia da área. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui fácil. Eu acho que não, tá no computador. Mas eu tenho... deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o outro. Estou tentando carregar aqui, só que minha internet hoje não está me ajudando. Fique tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Deixa eu tirar o meu compartilhamento. Não, pode. Eu estou abrindo ele aqui ainda. Aqui. Deixa eu ver.
Tem que abrir, vai demorar um pouquinho aqui que eu tenho que abrir o programa. Consegui aqui. Essa é a Zemuse L2? Isso. Espera aí, eu tenho aqui uma imagem. Consegui algumas imagens aqui. Eu tenho só no WhatsApp. Aqui, ó. Vou ver se ele abre aqui. Aqui. Vamos lá. Ó, talvez a minha... Isso. Essa é a L2. Esse é o sensor, né? Se eu te pegar ele aqui, ó, só para você ter uma ideia de tamanho. Só para visualizar. Esse aqui é o sensor L2, certo? Esse aqui é a câmera, que a gente acopla ela no drone, e e esse aqui é a câmera, eu falei que ele é espelhado, tá vendo? O sensor, ele está aqui dentro. Esse é um vidro espelhado, né, para diminuir a refletância, tá? E aqui ela tem uma câmera RGB também, né, para fazer também usar a fotogrametria, né? Auxilia. Porque o LiDAR, o feixe de luz, ele é incolor, certo? Então ele precisa, quando ele faz a medição, ele emite o raio laser e também faz uma foto. Depois que faz essa foto, ele processa e ele usa essa foto para colorir os pontos, né? Então, deixa eu compartilhar aqui, ver se eu consigo mostrar. Foi show de bola aí. Aqui, ó. Tá compartilhando aí, tá, né? Tá. Aqui, ó. Esse aqui é um levantamento de uma área. Aqui já é o programa que fez o processamento, certo? Você ter uma ideia. Aqui ele está no modelo. Deixa eu colocar aqui a nuvem de pontos. Pronto. O laser, ele gera pontos, né? A nuvem de pontos é a base que a gente tem para fazer todo o processamento e para fazer parte do modelo. Então, se você pegar aqui, ó, aqui aqui a gente tem uma edificação, certo? Você vê a perfeição do negócio. Ele conseguiu pegar aqui a torre de distribuição e consegue mostrar aqui, ó, os cabos passando, certo? Então, se eu quiser fazer esse levantamento aqui para a gente fazer, eu quero fazer uma intervenção aqui nesse pátio aqui, vou precisar construir um anexo, uma edificação aqui. Com isso aqui, a gente já tem o cadastro, eu já sei aonde a linha de alta tensão passa em relação à superfície, por exemplo, né? E já me ajuda nessa parte do projeto. E se a gente olhar, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui algum zoom, é porque ele vai perdendo aqui a qualidade, não sei se você consegue ver. Aqui, ó, ele pega ele tem a vegetação densa e tem a topografia embaixo. Deixa eu ver. Então, Gustavo, eu vou ter que intervir aí nesse seu pedido por dois motivos: Aqui. o tempo e a questão do processamento. O Gustavo fez um pedido, galera, você retirar, por exemplo, a vegetação no processamento da imagem, né? Eu não sei, eu não posso afirmar, porque eu não conheço até que ponto você pode tirar, porque ele trabalha, de certo modo, com camadas, não é isso, Galas? Sim. Aqui, ó, por exemplo, aqui eu só tenho a camada do terreno, certo? E aqui eu adiciono a vegetação e edificações, por exemplo. Facilitou porque a imagem já está processada, então é tranquilo. Mas é isso aí, Gustavo, né? O que a gente tem que entender é o seguinte: é o conjunto. Você tem o piloto, você tem a aeronave, você tem o equipamento, você tem a técnica e você tem o software. Não é uma coisa só. Exatamente. Tá? Meu irmão, você aí matou a curiosidade de muita gente, inclusive a minha. Se você quiser pegar aqui, ó, só para mostrar aqui, deixa eu pegar aqui esse trecho aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou passar um corte aqui. Isso aqui é como se eu estivesse fazendo uma sessão aqui, certo?
Aqui eu estou olhando de lado. Deixa eu botar aqui, aumentar aqui um pouquinho, ver se ele fica melhor. Pronto. Aqui, ó, não sei se vai estar muito claro, mas ele está como se eu estivesse cortando aqui, é que ele mostra a topografia, o piso e a árvore e a vegetação. Fez um corte vertical, não é isso? Fez um corte na vertical. Então, aqui o piso, aqui é essa quadra aqui, esse pedaço dessa quadra aqui, certo? Tem esse campinho aqui que eles fizeram aqui. Aqui você tem o campo e aqui você tem a vegetação. Veja que eu tenho a vegetação aqui e eu consigo identificar o que está acontecendo aqui embaixo dela. Se eu fizesse um levantamento só com a foto tirada de cima com a câmera RGB, essa parte aqui de baixo toda ia estar encoberta, não ia ter informação sobre ela. Aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Né? Eu tenho aqui a vegetação aqui e eu tenho toda a topografia acontecendo, ele me mostra o terreno aqui embaixo. Se eu tirar aqui o que é vegetação, ele me mostra só o que tem de terreno aqui. Então, aqui eu tenho as declividades, né? Eu tenho aqui essa parte lateral aqui, a pirambeira, que ela começa a descer, esse trecho aqui, mais ou menos. Teve um comentário mais cedo, acho que Cristino... alguém perguntou aqui, Cristino, como é um sensor laser? Acredito que não seja a câmera. Olha, o termo câmera vai pela construção da imagem. O elemento, como o sensor trabalha para construir a imagem, é a técnica que esse equipamento utiliza. Pois bem, eu sei que o papo está muito bom. Como disse Galácia, renderia mais uma aula de não sei quantas horas. Tá, pessoal? Fica aí, vamos dizer, a semente do interesse de vocês em avançar nesses estudos, tá certo? Eu preciso fazer uma abordagem do nosso conteúdo. Agradecer ao irmão Galácia. Em breve estaremos juntos aqui no próximo Corpus. Já tá caminhando já. Em breve a gente vai estar junto. E, pessoal, agradecer ao irmão. Muito obrigado, Galácia, pelas suas contribuições. Foram extremamente significativas. Tenho a certeza que aprendi. Diga aí, Leandro. O senhor hoje veio na conta de aula. Hoje eu matei aula. Eu tô atento de você, viu? Galácia, esse é Leandro, professor do Instituto Federal. Inclusive, Leandro é corpiano, viu? Da turma, acho que 9ª turma, se eu não estou errado. Graças a ele, viu? Foi ele que me apresentou o Major Erlon lá na Drone Show em São Paulo. Olha aí, e aí, tá vendo? O papo, o Major Erlon abriu a porta lá pra gente. Olha a história sendo contada. Olha, vamos parar de fofoca. Faça logo sua pergunta que eu tô ligado. Não, porque eu tenho que passar o conteúdo para esse povo. Eu falei, não, hoje é Galácia que tá aí, eu vou ter que entrar aqui para poder mandar um abraço pro cara, né, velho? E eu não sei se Galácia se lembra, mas eu comprei um Phantom 4 dele. Olha aí. Lembro. Bateu no coqueiro. Rapaz, você tá contando essas coisas aqui, rapaz? Eu tenho ele até hoje aqui, Galácia. Eu uso ele para carregar uma Mica Sense, viu? Pronto. Eu me lembro que eu fiquei eu variei o sensor, né? Ele ficou... Foi. Aí eu fui lá em sua casa buscar e tudo, a gente negociou. Rapaz, foi um dos poucos incidentes que eu tive com drone, foi esse Phantom 4. Rapaz, 12 anos pilotando, com 12 anos só de drone, né? Porque eu comecei com aeromodelista quando eu tinha 10 anos. Uhum. Então, eu tive 4 incidentes com drone até hoje. Pois é, cara. Um Phantom 1, esse Phantom 4 foi o segundo, que foi um vacilo que eu dei. Eu estava fazendo uma imagem e o vento bateu e deslocou ele e deu um totozinho no coqueiro. Estava fazendo baixo, acompanhando umas coisas. No outro também foi um fio que eu peguei de bobeira. Então, estava subindo na vertical no totem. E um de Márcio Santos que ficou louco. Enfim, para 12 anos, 4 drones, ter 4 incidentes não é nada, né? Tá bom. Tá na média. Tá na média aceitável. Mas acredito que hoje deu show aí com a turma aí. Só vou fechar, tem umas dúvidas aqui no chat, rapidinho, antes de eu cair fora. Gustavo, muitos usaram para arqueologia na Amazônia identificar estruturas no meio da mata. Exatamente, não só
Na Amazônia, em vários lugares, o pessoal está usando o LiDAR para identificar as estruturas que ficaram encobertas e tudo mais, né? Aí, a One, no caso, é a mesma câmera que tem no Phantom 4 RTK? Não. O Phantom 4 RTK, ele tem uma câmera, a mesma câmera do Phantom 4 Pro, só que a diferença dele é que ele tem o módulo RTK para dar alta precisão, né? O RTK, lembrando, não é na câmera. O RTK é uma tecnologia de precisão no drone. Por GPS no drone. Exatamente. O RTK é Real Time Kinetic, quer dizer, é um GPS de alta precisão que ele é corrigido durante o voo, porque ele se conecta com uma base e com os satélites também, faz a triangulação, aí aumenta a precisão da informação, não é da foto, né? Da precisão da onde a foto foi tirada. E essa informação é anexada, juntada na foto. Então, quando você A precisão tem a foto, do ponto, você né? tem a informação da precisão dela, né? Da posição dela. Certo? Exato, Marcos. A diferente. precisão do ponto, isso aí. Faz parte do processo. A precisão do ponto aonde a foto foi tirada. Se você não tem o RTK, o drone usa o GPS de navegação, que tem uma precisão aí de mais ou menos 5 metros. No RTK, isso cai para centímetros, né? Então, você tem uma precisão do seu levantamento muito maior. Então, né? Eu vou aproveitar a sua deixa, viu, Galácia? Até porque nós temos aí só no máximo uns 15 minutos para finalizar aqui. Você falou sobre a questão do acidente. Não, isso é importantíssimo, porque eu preciso fazer uma comparação. Nós temos aqui estudantes de cursos técnicos, e um dos temas que se aborda muito nos cursos técnicos, né, e profissionalizantes é a questão da segurança do trabalho. E na segurança do trabalho, nós temos o que chamamos de acidente de trabalho. Pois bem, quando falamos aqui do acidente aeronáutico, existe uma coisa interessante que difere do acidente de trabalho, que é assim, quando você tem um acidente de trabalho, existe uma investigação para apurar a causa, simultaneamente apurar as culpabilidades. Então, o culpado é quem? Foi porque o cara não teve a atenção devida, tomou um choque, perdeu um dedo. Então, de quem é a culpa? Ele estava usando EPI? Não, então a culpa é a empresa. Mas ele teve o curso NR10? Não, então implica para a empresa. Quer dizer, a apuração é buscando culpabilidade. Enquanto na aviação, a busca vamos dizer assim, pelo conhecimento do acidente não é para culpar, mas sim para criar conhecimentos, novos mecanismos para que outros acidentes não aconteçam. Dá um exemplo bem básico aqui. 2013, isso aconteceu em 2013, antes de acontecer um fato no Canadá. Quando eu falar de um, vocês vão lembrar de outro. Em 2013, teve um fato, salvo engano, foi Moçambique, Angola, foi na África, aonde um piloto, ele estava com o 2P, com o seu copiloto, tinha um comandante da aeronave e o copiloto. O copiloto foi ao banheiro. Por conta dos por conta dos ataques terroristas nos Estados Unidos, à época, né, 2011 ali, se criou uma regra que o cockpit de acesso à aeronave tinha que ser bloqueado, né? Então não podia sair. O que foi que aconteceu, gente? Infelizmente, quando o copiloto saiu, o comandante da aeronave trancou a porta da aeronave e cometeu um ato suicida, né? Lançou a aeronave ao solo. Nesse caso em específico, olhe bem, foi 2013, teve um caso depois, já no Canadá, não lembro se foi 2017, 2018, não lembrei o ano, mas foi depois. Esse caso, como foi na África, não foi muito divulgado, tá? Mas depois do caso do Canadá, o que se criou? Fez estudo, descobriu que o fato foi provocado pelos comandantes, descobriu que muitos dos fatores são psicológicos, são humanos, e aí se criou uma regra. Nunca o cockpit do avião pode ficar com uma só pessoa. Então, se o 2P quer sair, né, se o copiloto quer sair, ele tem que chamar alguém da tripulação para esse alguém vir para aqui, para a cabine, para acompanhar enquanto ele vai ao banheiro e volta. Certo? Então, isso aí é um exemplo. O que foi que aconteceu? A investigação buscou saber o que foi que aconteceu para culpar o piloto e tal, não sei o quê. Não. Foi para se criar uma regra nova, pensando que o acidente aeronáutico não aconteça de novo. Certo? Exatamente. Então, o que difere o mundo do trabalho da gente em relação ao acidente do mundo do trabalho para o acidente aeronáutico é que o acidente aeronáutico, repito,
ele é investigado para evitar que outro acidente aconteça. Aí dentro desse contexto você tem a legislação aeronáutica. Aí nós falamos o que aqui? Quando o Carlos estava falando sobre a questão dos drones agrícolas, porque não paga o seguro, né? Porque não é obrigatório, a gente chegou à conclusão, eu acredito que todos tenham entendido, que é por conta da segurança aeronáutica. Então, o acesso ao espaço aéreo, você voar, gente, existe uma coisa interessante, eu acho que eu falei isso aqui no primeiro e segundo dia de aula. Eu disse que voar para o ser humano é algo sobrenatural. O ser humano não foi feito para voar. Ele criou tecnologias para voar. Então, esse acesso ao espaço aéreo não pode ser deliberado, certo? Ele não pode ser deliberado. Então, cria-se regras a partir da legislação para ter acesso a esse espaço aéreo. E quem é que faz isso? É o chamado Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DCEA, que é um departamento da Força Aérea Brasileira. Pois bem, esse acesso ao espaço aéreo, quando tratamos, né, lembra que eu falei sobre a segurança? Isso fica aqui muito bem claro, que a segurança aérea é um conjunto, né, subjetivo conhecido no meio aeronáutico como segurança de voo, é definido pela Organização da Aviação Civil Internacional. Então, é o estado no qual o risco de ferir pessoas ou causar danos em coisas. Então, vejam, a preocupação da segurança aeronáutica é que não venha ferir pessoas ou causar danos, tá? Pois bem, então aí existe um conjunto de prevenções, eu não vou entrar nesse método aqui, que depois vocês podem acessar aqui a página, são apenas 3 páginas, o conteúdo está bem resumido, tá? Acessem, leiam, porque é interessante para vocês. E aqui, por exemplo, eu peguei essa estatística do site, né, do CENIPA, que é um setor do DCEA, que é voltado à investigação de acidentes. Aí ele tem aqui, ó, quantidade de acidentes entre 2008 e 2017. Então ele mostra acidentes de avião, né, incidentes graves. Qual é a diferença, gente, de acidente para incidente? Eu acho que eu falei isso aqui, eu não lembro. Eu falo tanto sobre isso, mas só vou recordar se eu não tenho... Melhor, eu vou recordar se eu já falei e vou trazer a novidade se eu não falei. O acidente é quando ele envolve, não é, a questão das pessoas. Né? Você tem uma relação pessoa. Um incidente não necessariamente. Eu estou falando de um modo muito superficial, mas eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Tá? Então você tem acidentes, incidentes graves e incidentes. Os incidentes, eles geralmente não causam prejuízos, tá? Ou danos. Os incidentes graves, eles já têm uma relação com, vamos dizer assim, danos, tanto ao ser humano quanto às coisas. E o acidente é algo mais profundo dentro desse sentido. Então, como eu estava dizendo, né, as regulamentações surgem para evitar isso. E se caso o acidente aconteça, é estudado para evitar a partir de novas regulamentações. Então, quem faz essas regulamentações, né, no Brasil é a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. E nós, quando falamos sobre os drones, aí nós temos o Galassi falou isso aqui, ó, exatamente isso aqui, ó, o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial, RBAC E94. Então ele falou isso aqui durante as palavras dele. E nesse é o RBAC que classifica a quantidade a classificação dos drones, os pilotos, né, os detalhes que pode e que não pode. Está tudo explicado aqui. E a legislação específica para a operação de aeronaves remotamente pilotadas são 3 hoje, né? Já tivemos 5, salvo engano. São 3. A ICA, a Instrução de Comando da Aeronáutica 140, ela foi revisada agora há pouco tempo, tá certo? Temos a MCA, o Manual do Comando da Aeronáutica 562, que trata das aeronaves não tripuladas, que são os aeromodelos, e a 565, que trata das aeronaves não tripuladas para uso exclusivo em operações aéreas especiais. Quem é que está nesse escopo aqui, gente? As forças policiais, defesa civil, corpo de bombeiros, enfim. Então, vejam como é bem tratada essa regulamentação. Então, de modo geral, nós atendemos a ICA 140. Continuando aqui, né, sobre o nosso conteúdo, existe a questão das infrações. Para quem não sabe, né, você for pego sem, por exemplo, sem um registro da sua aeronave, é R$ 2.250 que você vai pagar. Às vezes você compra um drone de 1.000, mas aí o cara pega você sem um registro, como também Galassi comentou aqui, que é o registro da ANAC, um sistema chamado de CISANTE, tá?
Se você não tem esse registro, você paga a sua multinha. Aí você está voando um drone recreativo, um drone para trabalho. Você fez o seu curso. Olha, Gustavo, boa pergunta. Sobre os drones de menos de 150 gramas. Se o drone está sendo utilizado, Gustavo, para fins comerciais, 250 gramas, abaixo de 250 gramas. Se está sendo utilizado para fins comerciais, ele tem as mesmas exigências, independente do tamanho dele. Falei alguma bobagem, Galácio? Não, senhor. Pronto. De modo bem resumido, a resposta para você. Deu para entender? Os drones de 250 gramas, você tem uma anuência, digamos assim, da ANAC, ele diz que você não precisa fazer o cadastro, mas não significa que você não pode fazer o cadastro, certo? E algumas restrições. O pessoal acha que 250 gramas eu posso voar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Não, tá? Eu tenho, inclusive, na época do carnaval, a gente debateu um pouco sobre isso e eu fiz um Reels falando sobre isso. Então, o drone de 250 gramas, se ele for utilizado para lazer, você tem um limite de altura de 60 metros e você continua não podendo sobrevoar aglomerações de pessoas e pessoas não anuentes, e você continua não podendo operar ele em áreas de restrição de voo próximos de aeropontos e de aeroportos, entendeu? Então, não é 100% liberado como a turma imagina, certo? Parece que é de qualquer jeito. E diga-se de passagem que o pessoal fala assim, linha mini, está lá gravado, 247 gramas, aquilo não é o peso máximo de decolagem. Aquele é o peso de decolagem do drone simples. Para efeitos da legislação da ANAC, a ANAC considera peso máximo de decolagem, PMD. E toda a linha mini tem PMD acima de 250 gramas, porque ela tem aqueles 247 gramas, que é o drone, bateria, hélice, cartão de memória, mas ele ainda pode levar mais 30 gramas de acessórios. Então, o peso máximo de decolagem dele é de 278 gramas. Então, a linha Mini é um drone classe 3. Mini 1, Mini 2, Mini 2 SE, Mini 4K, Mini 4, Mini 3, Mini 3 Pro, todos eles precisam de cadastro na ANAC e seguem as mesmas regulamentações dos drones maiores. Lívia, você fez uma pergunta extremamente importante, tá? Que foi o seguinte, ó. Cadê, Val? Oh, meu Deus. Se esses drones mais simples extrapolam o limite de altura de voo que pode ocorrer, os minis de 250 gramas. Pronto. Qualquer drone que venha extrapolar as suas limitações, vocês vão entrar na seara penal, civil ou administrativa, como uma outra ação qualquer. Seja a contravenção penal, seja um crime, exemplo, você chocou o drone contra um helicóptero, você está cometendo um crime na aviação. Então, você vai responder. Saiu do limite da regulamentação, você responde. Inclusive, eu oriento vocês a lerem aqui, tem acho que 2 páginas só, 2 slides só, no próprio áudio, onde ele fala aqui, ó, segurança de voo no sistema da aviação. Então, ele fala aqui, pessoal, sobre os artigos e convenções, e aqui ele trata do Código Brasileiro de Aeronáutica. Gustavo, a permissão não é para você bater, essa é a pegada. A permissão é para você voar. A segurança de voo é o que você tem que pensar, entendeu? É engraçado a gente falar assim, mas é sério. Fala aí, abre o seu microfone aí e se jogue. Não, é porque eu tô dizendo, tipo assim, por exemplo, estou fazendo um mapeamento. E às vezes o drone, ele sai um pouco da minha área de visão ali, naquela área de mapeamento, porque tem algum mato, alguma coisa. E nesse momento, acaba e passa alguma aeronave um pouco mais baixa e acaba se chocando com o drone. Eu mesmo assim vou ser responsabilizado, mesmo tendo tido toda a permissão para fazer aquele mapeamento, aquele espaço específico? Pronto. Quando você tem a permissão de voar, você tem uma limitação de espaço. Você faz a solicitação de voo num sistema chamado de SARPAS. Quando você faz a solicitação de voo naquela região, a Força Aérea toma conhecimento disso. Ponto. Show de bola. O ato de você voar a uma altitude X, né, dentro da regulamentação, dentro do seu processo, não vai 100% dizer assim, isso vai evitar o acidente. Acidente é acidente. Acidente ele acontece sem uma projeção, porque se você tem a projeção daquilo, você deixa de ser um acidente.
Só que Galassi falou aqui no início de uma coisa chamada análise de risco. O que é análise de risco, Gustavo? É quando você vai analisar e você vai dizer na análise de risco quais serão os seus comportamentos se caso você tenha uma situação de risco. E isso vai sobrecair para a segurança de voo. Então você tem um conjunto de coisas para você evitar o acidente. Então, se o acidente acontece, aí você vai entrar no processo de investigação. Foi aquilo que eu falei. Vamos descobrir o que foi que aconteceu. Foi o seu controle que falta o sinal, o enlace que você perdeu? Foi você que teve uma atitude inadequada? Entendeu que o conjunto é mais complexo? Aí qual vai ser a minha proposta? Tá? Existe aí o AVA, que vocês têm que responder a atividade, mas nós teremos a próxima aula. E na próxima aula, a gente pode discutir isso daí, já que o nosso tempo está bem encurtado. Eu não vou abrir uma nova sala para a gente não se prolongar tanto, já que a gente tem o nosso limite de aula. Mas assim, as perguntas de vocês estão extremamente pertinentes e eu vou guardar essas perguntas, tá? Para que vocês depois, até vocês mesmos, possam julgar as suas próprias perguntas. Teve uma outra aqui, independente da autorização para voar naquele local, as aeronaves tripuladas sempre terão prioridade. Quase, viu, Alan? Não é uma questão de prioridade, até porque a aeronave tripulada, ela tem que ter um limite de altitude, entendeu? Ela tem. Assim como você tem o seu, tá? A aeronave tripulada também tem um limite de altitude dela. Então é isso aí que vai evitar o acidente aéreo, tá certo? Matheus, pergunte aí rapidinho. Ainda tem a situação de você eventualmente ter um NOTAM emitido que avisando, né? Porque naquela região, naquele determinado horário, teria operação de RPA, que era justamente para avisar os tripulados que deveriam evitar estar por ali. Né? Ah, tranquilo, Matheus. Tá um pouquinho corrido esse diálogo hoje pelo tempo mesmo, mas estamos finalizando. Deixe-me concluir aqui, gente. Eu falei de segurança. Aí eu venho com uma pergunta básica. E acidentes com drones são comuns? E agora, né? É muito mais comum do que imaginamos, pessoal. Muito mais comum do que imaginamos. A questão é que a quantidade de reportes é mínima. Quer ver um exemplo? Porque nós tomamos conhecimento que Galassi teve o acidente dele, o incidente dele, com a palha de coqueiro, porque ele falou, mas não registrou. Então, esse registro, essa estatística, ela não existe com precisão, por quê? Porque não há um reporte real. Pessoal, nesse nosso ponto do AVA, nós temos aí uma indicação de um documentário, o link está no AVA, podem acessar, podem assistir, chamado de Desastre Aéreo em Tenerife, tá? É um desastre aéreo de 1977, explica muito bem, e ele serviu de exemplo para muitos outros acidentes serem evitados, tá certo? E vai estar disponível para você já a atividade 04. Tem muita gente aí que ainda não acessou. Eu estava olhando, tem 24 pessoas que não acessaram a AVA. Não tem problema para mim, não. Mas fiquem sabendo que se não fizerem as atividades, vocês não terão o direito certificado. Segundo, essa aula aqui, a gente disponibiliza ela no AVA. Então, ainda hoje eu vou tentar disponibilizar para vocês, porque hoje foi muito rico. Temos aí 1 minuto. Quem gostaria de fazer aí 30 segundos, o agradecimento ao nosso querido Galassi. Cadê, Léo? Léo, você tá aí ainda? Tô aqui, tô na área. Pronto, você é o presenteado. Agradeço ao nosso querido Galassi, que hoje disponibilizou um pouco o tempo dele. É sempre um prazer, né, velho, estar aqui diante de um fera aí que já tem uma história, uma trajetória muito grande nesse ramo e compartilhar aí a sua experiência com essa galera nova. Isso é algo que não acha todo dia não, viu? Ainda mais de graça. Gente, Galassi, meu irmão, muito obrigado. Vai cair a ligação aí, mas muito obrigado mesmo. Deus te abençoe. E abençoe a todos que estão aqui. E, por favor, pessoal, vamos acessar o AVA e responder as questões, porque só vocês ganham. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser, viu? Até a próxima. Obrigado pelo convite, pela participação. Boa noite. Estamos à disposição. Tamo junto. Em breve nos falamos. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, galera.